busca e apreensão é um instituto de processo penal que se aplica a todo cidadão brasileiro investigado por algum tipo de prática ilícita, independente da posição que ele ostente. Obviamente que há filtros para isso, há critérios para isso, inclusive de juízo. Quem pode decidir uma cautelar dessa natureza e qual a forma que ela pode ser executada num ambiente, por exemplo, como o parlamento, né? Como se deve operacionalizar uma busca e apreensão no âmbito do Congresso Nacional. Mas não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de nível de autoridade pública. Isso é um meio de investigação, dado ao direito de quem investiga poder coletar provas, mas obviamente que isso tem que ter critério, é preciso ter forma, é preciso ter equilíbrio nesse trato. Mas uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar, especialmente por algum vício de constitucionalidade que possa ser apontado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de fevereiro de 2024, são 8 horas da manhã. E como você vê, há um descarado plano de fuga do bolsonarismo que se coaduna, inclusive, com o pedido de Bolsonaro na Avenida Paulista para ser blindado. Mas, na verdade, isso não vai rolar, não vai funcionar. Mas o que espanta é o nível de caradurismo desses deputados bolsonaristas. E, na verdade, quando eu digo que não vai funcionar, é assim, espera-se que não vá funcionar de tão absurdo que é. Mas vamos ver que risco a sociedade brasileira corre por ação dessa quadrilha bolsonarista. Antes de começar o vídeo, porém, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Aposta de deputados bolsonaristas para se livrarem do STF. É quase inacreditável. O pacote de PECs em construção na Câmara pretende blindar deputados federais de investigações e de operações policiais dentro do Congresso. Apenas uma tem sido considerada estratégica para impedir a exposição dos parlamentares. As duas propostas trabalhadas nos bastidores são: acabar com o foro privilegiado de parlamentares, levando-os a serem julgados em primeira instância. Não é? Por que é que eles não querem ser julgados pelo STF? Porque sendo julgado pelo STF, já era. Se perder, está condenado. E, em segundo lugar, restabelecer a inviolabilidade de investigação, onde o início de apurações contra deputados precise passar pelo crivo do Congresso. Na visão de influentes líderes bolsonaristas, apenas a primeira opção teria apelo popular para ser aprovada pelo Congresso, ou seja, blindar os parlamentares de qualquer possibilidade de condenação rápida. Então, você tendo em primeira instância o julgamento, até chegar no STF, demora uma década e aí eles não vão ser julgados nunca, não é? Os parlamentares querem incluir na PEC da blindagem, inclusive, acesso a trechos sigilosos das investigações contra eles mesmos. Como funciona isso? Eles vão poder ver o que é que a Polícia Federal, por exemplo, está investigando contra eles e lá esconder as provas. Não é? Então, eles sabendo qual é a linha de investigação contra eles, a Polícia Federal não vai conseguir pegá-los nunca. É mais ou menos aquela coisa que se fala no futebol, perigo de gol, não é? E a PEC da blindagem deve ser relatada por um deputado do Centrão para evitar polarização com a esquerda. A proposta de emenda à Constituição, eles querem mudar a Constituição, que visa blindagem parlamentares e investigações e operações policiais, voltará a ser assunto entre os líderes partidários da Câmara em reunião realizada nesta terça-feira e articulada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer aprovar, ele quer apoiar isso aí, porque se ele não apoiar,
ele vai perder os votos para o seu candidato à presidência da Câmara em 2025. Se ele não puder eleger o seu candidato à presidência da Câmara em 2025, no início, em fevereiro de 2025, o que é que vai acontecer com o Lira? Ele vai perder toda a influência, ele vai ficar na chuva. Pode, inclusive, no limite, ser preso, ser investigado e tudo que ele não quer isso. Então, se ele tiver um aliado dele na presidência da Câmara, ele continua blindado. E os bolsonaristas pressionaram o Lira pela PEC da blindagem e ele, obviamente, cedeu por seus interesses eleitorais, mas o Pacheco, como você viu, ele se opõe a Lira e diz ser contra a PEC da blindagem discutida por líderes da Câmara, ou seja, não adianta aprovarem nada na Câmara dos Deputados, porque se o Senado não aprovar, não passa. Mas é bom ficar de olho, porque isso ajuda até o Bolsonaro. Por que é que ajuda o Bolsonaro? Por exemplo, as operações que têm sido feitas contra parlamentares que participaram da tentativa de golpe pilotada por Bolsonaro, elas captam provas contra ele, não é? Elas confiscam em gabinetes, nas casas dos deputados, dos parlamentares, provas contra o próprio Bolsonaro. Então ele é um dos artífices dessa PEC. Decisão sobre CCJ pode tirar 96 votos do candidato a sucessor de Lira. A decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre qual partido comandará a Comissão de Constituição e Justiça poderá afetar sua própria sucessão. Ou seja, o PL não vai votar no candidato dele à presidência da Câmara em 2025 se o Lira não cumprir o acordo com o PL e der a relatoria da CCJ, a mais importante comissão do Congresso Nacional, para o partido do Bolsonaro. Até porque quem eles querem colocar no comando dessa comissão tão poderosa é uma bolsonarista ridícula, sem qualquer conhecimento e muito radical, uma tal de Caroline Detone, lá de Santa Catarina. Enquanto isso, o Lula segue fazendo a sua política internacional e em discurso ele diz que não é possível que o mundo gaste impressionantes 2,2 trilhões de dólares por ano. 2,2 trilhões de dólares por ano é mais do que um PIB meio do Brasil por ano em armas, é o que o mundo gasta. Enquanto isso, a fome, a miséria, a desigualdade assolam o planeta. Após deputados, Lula vai receber senadores em confraternização no Palácio da Alvorada. E o Lula segue tentando evitar problemas com um Congresso majoritariamente conservador e majoritariamente de direita. É uma ginástica que realmente só o Lula tem condição de fazer, tem clareza e tem serenidade para lidar com essa gente assim, dessa forma tão inteligente como ele lida. E o Alckmin diz que o Lula salvou a democracia. Diz o Alckmin: eu tenho a convicção que o presidente Lula salvou a democracia porque quem defende a Constituição defende a eleição, defende o povo, é democrata. O inverso disso é golpista. E ele diz o seguinte, que o Lula salvou a democracia e deu alguns dados importantíssimos sobre a diferença que tem o atual governo do governo anterior. A questão econômica é central para o Alckmin. Ele diz que o risco Brasil era 254 quando o Bolsonaro governava, baixou pela metade para 130.
Hoje é metade, risco Brasil caiu pela metade. A inflação estava a 6%, baixou para 4,5%. Foi para dentro da meta. A bolsa subiu. O dólar estava em 5,40, baixou para 4,90. O desemprego caiu. Então, o Alckmin, mais uma vez, vai se mostrando o melhor aliado que o Lula poderia conseguir, e para surpresa de ninguém que olhava a indicação dele como vice com olhos de ver, né? Enquanto isso, governadores do Sul e do Sudeste se reúnem em Porto Alegre. Zema, Tarcísio, Castro e também o Eduardo Leite, lá com o Eduardo Leite, que é um bolsonarista arrependido e que pensou que ia ganhar a eleição de 2022 só por ser homossexual assumido. Repressão na Venezuela desafia a estratégia de Lula em reunião com Maduro. Na verdade, aí o Lula vai se encontrar com Nicolás Maduro e vai tentar pedir a ele para ir devagar aí, porque o Biden está querendo suspender as restrições à Venezuela, que estão paralisando a economia venezuelana. Se ele deixar correr solta a eleição aí na Venezuela e não tomar medidas para impedir a eleição. Esses dias eu assisti de novo ao documentário A Revolução Não Será Televisionada. Eu sugiro a quem não assistiu que assista, procure no YouTube A Revolução Não Será Televisionada, que aí você vai entender tudo o que acontece hoje na Venezuela. Barrados em trio de Bolsonaro em ato criam climão e criticam Malafaia. Quase todos, pouquíssimos deputados foram convocados para o trio elétrico de Bolsonaro. A Bia Kicis, por exemplo, Carla Zambelli, muitos outros aí ficaram de fora, e isso denota aí uma certa preocupação do Bolsonaro com a imagem de não colocar os mais radicais no palanque. Podemos e União Brasil devem ser poupados caso Moro seja cassado. Tendo dado a legenda para ele, eles não têm culpa das armações do Moro. Foi tudo costurado por ele autonomamente, segundo as autoridades. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.